Sabe, quando a gente fala em documentação de testes, a primeira imagem que vem à mente de muita gente é burocracia, né? Aquela papelada que parece só atrasar as coisas. Mas e se essa estrutura for, na verdade, o alicerce fundamental para a gente construir um software de altíssima qualidade? É exatamente isso que vamos explorar aqui. Então, por que essa burocracia é tão importante? Parece um exagero, mas pense um pouco. Sem um mínimo de organização, de processo, um projeto complexo pode virar um verdadeiro caos. Essa estrutura que a gente chama de burocracia, na verdade, é o que nos dá clareza, direção e, principalmente, o que nos protege de falhas maiores lá na frente. A nossa conversa hoje vai seguir uma jornada bem lógica, uma jornada da qualidade. Primeiro, a gente vai falar sobre o plano mestre, o planejamento. Depois, a gente desce por detalhe, para o roteiro, que são os casos de teste. Na sequência, a gente analisa o veredito, ou seja, os relatórios de teste. E para fechar, a gente vê como lidar com a resolução, gerenciando os efeitos. É um passo a passo para construir uma máquina de qualidade bem azeitada. Bom, vamos começar pelo começo. Assim como não se constrói um prédio sem uma planta, um blueprint, não se garante a qualidade de um software sem um bom plano de testes. É ele que vai nortear absolutamente tudo que vem depois. E o que tem nesse plano? Bom, tem os componentes essenciais. Qual é o objetivo do projeto? Que recursos a gente vai precisar, tanto de gente quanto de ferramenta? Quais abordagens de teste vão usar? Como vão ser as fases? E talvez o mais importante, quais são os riscos que a gente já consegue prever? Tudo isso, claro, precisa estar conectado aos requisitos do software. É a nossa base. E falando em riscos, existe uma ferramenta, um modelo mental muito útil chamado SFDIPOT. É uma heurística, um atalho mental para a gente não esquecer de nada. Ela nos força a pensar na estrutura, na função, nos dados, nas interfaces, na plataforma, nas operações e no tempo. É como um checklist para garantir que a gente cobriu todas as bases na hora de pensar no que pode dar errado. Ok, com o plano, a nossa estratégia definida, a gente precisa descer para o nível tático. E aqui que entram os casos de teste. Eles são basicamente as instruções exatas, o passo a passo do que precisa ser verificado. E um caso de teste eficaz tem uma anatomia bem clara, como essa da tabela. Tem que ter um identificador único, as pré-condições, os passos bem detalhados, o que a gente espera que aconteça e, claro, o que de fato aconteceu. Essa padronização é o que garante que qualquer pessoa do time possa rodar aquele teste e ter um resultado confiável, sem ambiguidade. E aqui tem uma distinção que é super importante fazer. O caso de teste define o que a gente vai testar, qual é o objetivo. Já o roteiro de teste detalha como esse teste vai ser executado. É a receita do bolo mesmo, com cada instrução. Um é o destino, o outro é o mapa. Muito bem. A gente planejou, a gente executou os testes e agora? Agora a gente precisa entender o que aconteceu. E é para isso que servem os relatórios de teste. Pense neles como painel de controle da qualidade do nosso projeto. Uma imagem, às vezes, fala mais que 1000 palavras. Um gráfico simples como este aqui já nos dá uma fotografia instantânea da saúde do nosso software. A gente vê o que passou, o que falhou e, muito importante, o que está bloqueado, impedindo outros testes de acontecerem. Fica claro onde a gente precisa focar a energia. E um bom relatório não é só uma lista de dados, ele conta uma história. Ele começa com o objetivo, mostra os cenários testados e os resultados, detalha os defeitos encontrados e, o mais importante, termina com recomendações. Ele transforma informação bruta em inteligência para a tomada de decisão. Certo, a gente encontrou os problemas, mas achar é só metade do trabalho. A outra metade, que é crucial, é corrigi-los de forma organizada. E é isso que a gente chama de gerenciamento de defeitos. É o nosso protocolo de melhoria contínua. Todo defeito ou bug tem um ciclo de vida. Ele nasce, ou seja, é descoberto e fica ativo. Aí alguém corrige e ele vai para em teste. A equipe de qualidade verifica se a correção funcionou mesmo. Se sim, ele é fechado. Esse fluxo garante que nada se perca no meio do caminho. E para esse ciclo funcionar bem, o reporte do bug tem que ser impecável. Isso não é ser chato, é ser colaborativo. Um título claro, a versão do software, os passos exatos para reproduzir o erro, evidências como prints ou vídeos, tudo isso ajuda a equipe de desenvolvimento a encontrar e resolver o problema muito, mas muito mais rápido. Ah, e aqui temos um ponto que gera muita discussão: a diferença entre severidade e prioridade. É fundamental entender isso. Severidade é o impacto técnico. O bug quebra o sistema? Impede algo de funcionar? Já a prioridade é sobre o negócio. É urgente corrigir isso?
Um erro de digitação no nome da empresa, por exemplo, tem severidade baixíssima, mas pode ter prioridade altíssima. E no fim, é sobre isso que estamos falando. Essa citação resume tudo. Um bom plano, uma boa documentação, não é só para os testadores se organizarem. É uma ferramenta de comunicação, um ponto de referência que alinha todo mundo, de desenvolvedores a gerentes de produto, sobre o que significa qualidade para aquele projeto. Então, no final das contas, o que todo esse processo faz? Ele pega uma ideia que é meio abstrata, a qualidade, e transforma ela em algo concreto, e um processo que a gente pode gerenciar, medir e principalmente que seja transparente para todo o time. E para fechar, fica uma reflexão. Uma pergunta para a gente levar para o nosso dia a dia e para as nossas equipes. O processo de teste que a gente usa hoje está servindo como um escudo que previne as falhas antes que elas aconteçam? Ou ele está sendo só uma ferramenta para a gente documentar os desastres depois que eles já ocorreram? A resposta a essa pergunta diz muito sobre a maturidade da nossa busca por qualidade.